Oi, meu nome é Camila e hoje eu vou falar sobre os refugiados no mundo contemporâneo. Você sabia que 1% da população mundial foi obrigada a sair de suas casas e tornar-se refugiados? Isso mesmo, 1%, bastante coisa, né? Sendo que os 3 países principais que essas pessoas saem são Síria em primeiro lugar, com 6,6 milhões de pessoas, Venezuela em segundo e em terceiro lugar, Afeganistão. E sabe por que tantas pessoas saem da Síria? É por conta da guerra civil que há nela. Então, qual o motivo dessa guerra na Síria? Resumidamente, com a Primavera Árabe na Tunísia trouxe influência para os sírios, que sofrem com o governo opressor da família Bashar al-Assad por mais de 30 anos. Assim, foram nas ruas protestar contra esse governo, e isso fez ainda mais ele reprimir a população. Com isso, trouxe uma guerra civil, dividida em pessoas que concordam com esse governo e pessoas que são contra esse governo. Desse modo, essa guerra ainda mais foi agravada quando o Estado Islâmico, um grupo que acredita que o país deve seguir as leis da Sharia, leis islâmicas do Alcorão, implantou essa medida. E quem é contra esse tipo de modelo, eles perseguem e até matam pessoas. Assim, milhares de pessoas saem desse país para poderem sobreviver. E os países em que elas mais vão são Turquia, Hungria, Sérvia, Líbano e Jordânia. E como está a condição financeira desses refugiados sírios em outros países? Em 2019, o Acnur fez uma análise de como estão os refugiados em outros países, qual a condição em que eles estão. Foi percebido, então, que 80% dos refugiados sírios estão abaixo da linha da pobreza e 60% dos que saíram do país e foram para o Líbano estão em pobreza extrema, sendo que só recebem menos de $2,67 por dia. É importante lembrar que muitos países estão expulsando refugiados sírios, por considerarem que a economia é retardada quando aceitam essas pessoas. Principalmente isso está ocorrendo no Líbano e na Turquia. Segundo Ankara, 337 mil aproximadamente de pessoas refugiadas na Turquia voltaram ao seu país de forma não forçada, embora muitas ONGs questionam isso, dizendo que o caráter voluntário não é real e que, na verdade, é por conta de medidas que esses governos estão fazendo para prejudicar essas pessoas. Além disso, o segundo país com maior número de refugiados é a Venezuela. E você sabe o motivo disso? O governo ditador de Nicolás Maduro trouxe várias críticas ao longo dos anos por não conseguir sustentar uma população em que está em uma constante crise econômica e política, em que o povo não tem dinheiro para se sustentar e então está sendo obrigado a sair do país e tornar-se um refugiado. É importante ressaltar que os países em que esses refugiados mais vão são Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil. Entretanto, Bruxelas deu, em 2019, 120 milhões de euros para os refugiados. São 7 da manhã. Jonathan está cansado. Em 16 horas, percorreu mais de 800 quilômetros de ônibus da cidade natal, El Tigre, no norte da Venezuela, até Santa Helena de Uairén, última cidade em território venezuelano. De lá, são 20 minutos até Pacaraima, extremo norte de Roraima. O senhor veio porque o senhor quer morar no Brasil? Buscando mejor vida. Eu vim com uma família, ajuda a sacar os papéis, a uma família. Com a família? Sim, toda minha família. São quantos aqui? 9. Primo, abuelo, todo isso. Só pura família. Milhares de venezuelanos como Jonathan só enxergam um horizonte fora de sua terra. Embora esses refugiados tenham um lugar para ficar, eles ainda têm o problema da documentação, que faz eles serem vulneráveis a tráficos, violências e muitas outras situações. Agora eu vou falar um pouco sobre o terceiro país com maior número de pessoas saindo dele, que é o Afeganistão. A Guerra do Afeganistão começou há 40 anos atrás, mas era voltada a uma ideologia mais socialista e capitalista com o RSS e Estados Unidos.
Mas essa guerra chegou ao fim e deu início a uma nova guerra em 2001, quando houve a destruição das Torres Gêmeas e a busca por capturar Osama Bin Laden. Após ele ser capturado, ainda estava uma guerra entre Estados Unidos e Al-Qaeda, o grupo terrorista. Então, embora a guerra fosse para terminar em 2004 com um acordo, esse conflito ainda existe e atinge milhares de civis. Onde esses refugiados mais vão são para o Paquistão e para o Irã, onde tem 90% deles. Você já pensou como os refugiados estão sofrendo com a pandemia do coronavírus? Em campos de refugiados, há uma superlotação, em que muitos indivíduos estão nesses locais. Além disso, não possuem um bom saneamento básico, o que faz piorar a situação e aumentar os riscos de contaminação pelo coronavírus. Além disso, o Covid-19 chegou no maior campo de refugiados do mundo, que é em Bangladesh. Assim, o diretor do Save the Children, que é uma ONG, disse que só há 2.000 respiradores e não há leitos de UTI, sendo assim uma situação muito precária. Além dos campos de refugiados, eles estão sofrendo mais problemas, que são por conta do fechamento das fronteiras de outros países e também do aumento da xenofobia. É importante lembrar que quando os refugiados saem do seu país de origem e vão tentar a vida em outro país, eles sofrem xenofobia na maioria das vezes. Xenofobia é uma palavra que vem do grego e significa aversão ao estrangeiro. Na maioria desses países, os governantes fazem um discurso nacionalista enaltecendo a cultura deles e desprezando a cultura dos outros. E também falam muito que esses refugiados, pessoas que vêm de fora, vão roubar o emprego de quem já é do país. Isso gera uma grande onda de violência porque as pessoas ficam com medo de perder esses empregos. E é importante lembrar também que as pessoas que são de origem árabe e têm a religião islâmica, elas também sofrem muito com a xenofobia, porque elas são comparadas com homens-bombas que podem fazer um atentado a qualquer momento. Então gera um medo na população, que fica olhando meio torto para essas pessoas. É importante também lembrar que a xenofobia e o racismo andam assim, muito perto, porque a xenofobia é ligada à cultura, é ligada à religião e à origem da pessoa. E o racismo tá ligado à cor de pele. Então, geralmente, os refugiados africanos que têm o tom de pele mais escuro, eles sofrem racismo e xenofobia ao mesmo tempo, que às vezes fica até inseparável, porque eles vieram de um lugar que a maioria é de cor de pele negra, e por isso eles sofrem racismo e também a xenofobia por causa da cultura que eles tinham no país antigo. A xenofobia trabalha muito com estereótipo, que demarca um grupo somente por uma característica e esquece que cada indivíduo é um indivíduo próprio. Então todo mundo que vê alguém de algum lugar, de alguma religião, vai lembrar sempre por aquele nome que marcou. Não vai pensar se é uma pessoa, não vai pensar em outra coisa, vai pensar só no nome demarcado, que é estereotipado na maioria das vezes. Os filmes que o nosso grupo escolheu foi First They Killed My Father, que significa Primeiro Mataram Meu Pai. A história trata da menininha Long com a sua família, que tiveram que deixar uma cidade do Camboja, que é o país onde eles moravam, porque o Khmer Vermelho tomou o poder e disseram para eles e para todo mundo da cidade que ocorreria um bombardeio por parte dos Estados Unidos. Eles deixaram tudo que eles tinham e no meio da história eles foram parando em vários campos de trabalho que eram do Khmer Vermelho e trabalhavam em plantações, tinham pouca comida, trabalhavam muito e as condições deles eram muito precárias. Mais à frente eles mataram o pai da Long e ela foi parar num outro campo de trabalho que ela servia como criança soldado. E depois, mais ainda, quando ocorreu um bombardeio nesse campo de criança-soldado, todos os irmãos se reencontraram no acampamento da Cruz Vermelha no Vietnã, que é o país vizinho do Camboja. E a história termina com os irmãos se reencontrando. Bom, a gente escolheu esse filme porque a gente achou muito importante ressaltar que refugiado não é só de um país para o outro, como aconteceu no final do filme, que eles viraram refugiados do Camboja no Vietnã. Mas também ocorrem os refugiados internos, que são os deslocados internos,
que são pessoas que ficam meio nômades do próprio território. E outro ponto importante são as crianças soldado, que é um grave problema nas guerras hoje em dia. O outro filme escolhido pelo nosso grupo foi A Missão do Mar Vermelho, já que ele retrata o percurso que os refugiados enfrentam e as suas dificuldades. O filme, que é baseado em uma história real, mostra as operações que o Mossad fez para retirar os judeus etíopes que estavam como refugiados no Sudão, que eles saíram da Etiópia e foram viver no Sudão em condição de refugiado, porque lá na Etiópia eles viviam em péssimas condições e sofriam muita opressão das milícias. Então, eles foram viver no Sudão em forma de refugiados, só que lá eles também não tinham condições básicas de saúde, de infraestrutura. O objetivo do Mossad era levar os judeus etíopes para Israel, onde teriam melhores condições de vida. O filme também mostra como são os acampamentos de refugiados e o funcionamento do patrocínio da ONU, que visa principalmente o lucro. Agora, algumas imagens reais que foram tiradas durante essa missão. Aqui os botes que eram utilizados para levar os refugiados até Israel, ou é a base onde eram levados através de avião até Israel, como que era o hotel, e aqui o hotel visto de longe, que ele beira o Mar Vermelho, né, que seria... E agora, por último, a foto de um agente. Oi, bom dia, eu me chamo Júlia e agora eu vou falar sobre os principais refugiados que vieram para o Brasil. O Brasil abriga cerca de 43 mil estrangeiros em condição de refúgio. Desses, cerca de 90% vieram da Venezuela. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, isso se dá pelas 3 levas de aprovação de pedidos de venezuelanos. Uma em dezembro de 2019 e outras 2 em janeiro e abril de 2020. Em 2019, o Brasil abriu as fronteiras para que os venezuelanos pudessem entrar e se interiorizar no país, assim garantindo maior segurança e proteção aos refugiados. O Brasil ele também ajuda esses refugiados dando oportunidades sociais e econômicas. Em 2019, o Brasil, em conjunto com o CONARE, eles aplicaram umas medidas que facilitaram o processo de solicitação e de aprovação dos refugiados venezuelanos, já que a Venezuela ela vive uma grave crise humanitária, econômica e política. Por causa do grande influxo que acontecia na fronteira de Roraima com a Venezuela, muitos locais estavam sobrecarregados, fazendo que o Brasil tomasse medidas de abrir as fronteiras, possibilitando assim que todos os venezuelanos entrassem sem a necessidade de um visto, podendo solicitar residência temporária. Dado os impactos da crise venezuelana, o Brasil ele criou uma força-tarefa multissetorial chamada de Operação Acolhida, onde ela age em conjunto com agências internacionais como a Acnur e a Unicef, além de ONGs internacionais e nacionais. A acolhida está estruturada em 3 pilares. O primeiro são os centros de recepção, que prestam serviços na chegada de refugiados. Eles ajudam com a identificação, com seu registro e com a regularização de documentos. Eles também dão assistência sanitária e de saúde e imunização de doenças. Depois de passar por esse processo, os venezuelanos estão aptos a trabalharem normalmente e também terem identificação civil. O segundo pilar é a assistência humanitária, onde os refugiados ficam em abrigos que possuem refeições, saneamento e assistência social. O terceiro pilar é a estratégia de interiorização, onde o objetivo é garantir melhores condições de vida e oportunidades sociais e econômicas. O Brasil criou uma lei chamada de Lei de Imigração para evitar os casos de apatrídia, aonde são pessoas que não possuem uma nacionalidade em nenhum estado. Com isso, após 2 anos de residência no país, os refugiados serão naturalizados. Comparando os dados de 2017 com os dados de 2019,
foi notório um grande aumento. Porém, com a nova crise da Covid-19, esses dados devem diminuir, já que as fronteiras estão sendo fechadas por causa da pandemia. Quando os refugiados chegam aqui no Brasil, é importante que eles busquem o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, para participarem de uma votação que é feita em grupo sempre, em bloco, não individualmente mais, para eles verem se vão ter a estadia aqui no Brasil ou não, estadia temporária. Antigamente, esse processo, que era feito individualmente, demorava até 2 anos, agilizando totalmente a estadia deles aqui, e o que fez eles terem uma preferência também para o Brasil, porque eles conseguiam entrar mais facilmente. Quando eles ganham a permissão para ficar aqui no país, eles têm que tirar a cédula de identidade para o estrangeiro refugiado, para eles terem um documento nacional que facilite a estadia deles aqui. O refúgio é somente para esses refugiados ficarem um tempo no país, até que a situação do país de origem deles se acalme e volte ao normal, ou mais próximo do normal. Mas geralmente isso não ocorre e eles são obrigados a ficarem aqui no país. Então, eles acabam morando mesmo e eles deveriam tirar a cidadania. Mas essa cidadania é muito dificultada pela burocracia para retirar esse documento. Então, a maioria deles, dos refugiados, opta por não tirar e ficar na clandestinidade mesmo. Mas quem quer tirar o documento e quer ficar aqui de forma legal, legalizada, tem que passar por uma série de burocracias e protocolos para adquirir. Por exemplo, a pessoa tem que morar no país por 4 anos. Também tem que ter um trabalho fixo e além de uma série de outros requisitos. A maioria dos refugiados da América Latina buscam uma condição de vida melhor, porque os países que eles viviam geralmente tiveram governos muito autoritários ou uma grande crise financeira. Então, eles têm um sonho, na maioria das vezes esse sonho é ir morar nos Estados Unidos e tentar essa vida que eles querem. Mas eles são iludidos por pessoas que se prontificam fazer essa travessia até os Estados Unidos. Essas pessoas, na maioria das vezes, são os coiotes, que ficam no México. Essas pessoas vão até a cidade do México, encontram os coiotes e ficam em um cativeiro mais ou menos por uns 10 dias para ver se vai ter desistência ou não, porque no meio da viagem é uma viagem sem volta, totalmente, que algumas pessoas morrem durante o caminho e essas pessoas morrem porque, além da travessia ser muito complicada, os coiotes, quando eles se sentem ameaçados todo esse transporte ilegal e esse grupo ser descoberto, eles matam algumas pessoas durante o caminho. Tudo porque eles só pensam no dinheiro mesmo e do grupo deles não serem descobertos. Então, depois dessas pessoas saírem do cativeiro, que é assim chamado, mas na verdade elas foram espontaneamente, mas chama cativeiro mesmo. Elas vão para 3 diferentes caminhões que vão pelas 3 principais rotas, que também há variações dessas rotas, mas são as 3 principais, e chegam perto da fronteira com os Estados Unidos. Quando chegam mais perto da fronteira, elas não podem ir de caminhão, porque elas podem ser descobertas durante a travessia. Então elas fazem um caminho a pé. Elas vão por um deserto até a fronteira dos Estados Unidos e atravessam. Quando a travessia dá certo e elas chegam ao outro lado da fronteira, os coiotes deixam essas pessoas por conta, ou quem pagar mais uma taxa, que eles vão, decidir na hora, conforme a distância, vão para alguns lugares que elas já escolheram antes de fazer o caminho todo, casa de algum parente que mora lá, algum amigo que mora lá, alguma coisa que elas já tenham decidido antes. É importante lembrar que essas pessoas que acabam se sujeitando a esse transporte ilegal, elas pagam um preço altíssimo, que às vezes nem tem esse dinheiro, elas juntam com muito suor, porque elas estão muito desesperadas para ter uma condição de vida melhor, porque elas não estão conseguindo mais aguentar a real situação do país delas. E os coiotes recebem esse preço que é muito alto. Inclusive a passagem no país delas até a cidade do México não está inclusa no preço, que pode variar muito, que é muito caro mesmo.